Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de alemão. Essa é a aula número 12. Então nesta aula, o que nós vamos ver? Vamos ver o passado simples em alemão. Como assim o passado simples? É que em português a gente fala: eu fui naquela casa, eu vi aquele homem. Isso pra gente é passado. Eu vi aquele homem ontem, eu vi aquele homem há 10 anos atrás, eu simplesmente vi aquele homem. Pra gente é passado e pronto. Que a gente chama de pretérito perfeito. No alemão tem o passado que é falado e tem o passado que é na escrita. Então há uma diferença entre um e outro. Vamos aqui, ó. O passado simples é normalmente utilizado dentro de um idioma para descrever alguma ação, isso de modo geral. Descrever uma ação, fato ou característica que já ocorreu e normalmente não tem mais relação com o presente. Então, quando eu falo, eu vi aquele homem ontem, isso é um passado simples, porque ocorreu ontem e já acabou, não tem mais relação com o presente. Também é possível expressar com o passado simples um estado anterior que não se atribui mais ao contexto presente. O passado simples na língua alemã possui as mesmas características, porém não é muito utilizado na fala do dia a dia, que eu falei para vocês. Tá? Ele é usado mais na escrita, o passado simples. Tá? Para falar não é usado. Sendo o passado perfeito, o que é o passado perfeito? É aquele que você usa com o verbo ter. Eu tenho visto, eu tenho falado, eu tenho andado. Isso é o passado perfeito. Sendo o passado perfeito a forma mais comum para expressar os fatos que já ocorreram. Ok? Então, na fala do dia a dia, o passado perfeito, ou seja, com o verbo ter, é muito mais usado do que o passado simples. O passado simples geralmente é quando você está escrevendo um livro, vai contar alguma história, vai se referir a alguma coisa no passado, aí você usa o passado simples na escrita. Assim sendo, o passado simples em alemão é utilizado mais na escrita, que eu falei para vocês, pois a ideia do passado simples no idioma é geralmente um passado muito distante que já aconteceu há muito tempo. É comum a presença do passado simples em biografias e textos com assuntos mais antigos, aquilo que eu falei para vocês. Na escrita é bem mais comum o passado simples. Aparecem, portanto, com mais frequência na terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural ou singular. A tabela abaixo apresenta alguns verbos conjugados no passado simples, seguida de alguns exemplos. Antes da tabela abaixo, vou colocar aqui só para vocês entenderem. Esse é o verbo kommen, tá? Ele está conjugado no presente e no passado simples. Tá? Esse é o verbo leben, conjugado no presente e no passado simples. E o verbo machen, conjugado no presente e no passado simples, assim como o verbo schlafen, conjugado no presente e no passado simples. O que eu quero chamar a atenção com isso? Para você ver quando o verbo é regular ou irregular pelo passado, tá bom? Olha só o verbo kommen, tá aqui o presente dele, ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, ich kommt, sie kommen. E o passado? Esse é um verbo irregular porque kommen, ele virou kam no passado, tá? Então ele mudou completamente. Por isso que ele é um verbo irregular. Vai ser ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Então aquela regrinha geral. No passado, assim como os verbos modais, os verbos anônimos, a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa são iguais. O que mais? Da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu só acrescento ST. O plural, né, tanto nós quanto eles, são iguais. E eu pego o presente, a primeira pessoa, acrescento EN, vira o plural. Isso é regra geral. Nesse plural, para eu fazer o ir,
eu simplesmente tiro en e acrescento t. Tá bom? Isso como se conjuga o passado dos verbos. Agora aqui, olha o verbo regular. Tem o verbo leben, né, que é viver, conviver. Está aqui. Ich, presente, tá? Lebe, do lebst, lebt. Wir leben, ihr lebt, sie leben. É um verbo regular, um verbo comum, então segue aquela regrinha que a gente já conhece. O passado dele, como ele é um verbo regular, o que eu fiz? Eu peguei a raiz dele, leb, L-E-B, e acrescentei te, tá? Então, leb, lebte, tá? Esses são os verbos regulares. Eu não mudo a raiz, não mudo o radical, simplesmente acrescentei. Aí vem aquela mesma coisa. A primeira pessoa e a terceira pessoa são iguais. Lebte, lebte. Para eu passar da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu simplesmente acrescento ST. Isso é regra. O plural, ou seja, o nós e o eles, elas, eu simplesmente pego o passado na primeira pessoa e acrescento N. Isso aqui, ó. Lebten, acrescentei aqui, acrescentei aqui. Isso é regra. E o ir, eu pego essa primeira pessoa do plural aqui, simplesmente tiro o N e acrescento T. Tá bom? Na verdade eu tirei EN e acrescentei T, mas como já termina com T, então eu vou ter que acrescentar ET. Tá bom, pessoal? Esse é o verbo regular. Vamos conferir aqui, vamos continuar para a gente entender. O machen também é um verbo regular. Então, quando ele no presente, schmache, du machst, ihr macht, wir machen, ich macht, sie machen, que a gente já conhecia. Agora, o passado dele, a mesma coisa que o leben. Tá? Então, a primeira pessoa do mache, do mache para o marte, eu simplesmente acrescentei te. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, do lebe para o lebte, tá? Eu simplesmente acrescentei te, tá? Peguei o radical, o que é o radical? Que eu tiro o e, aqui ele fica o radical, mar. Esse mar, eu acrescentei te, beleza? Aí a primeira pessoa é sempre igual à terceira pessoa, da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu só acrescento st, o plural, primeira pessoa e terceira pessoa, eu simplesmente pego a primeira pessoa do singular e acrescento N, tá? As duas são iguais, o vir e o ir, e o vir e o zi. O ir, eu pego essa terceira pessoa aqui, tiro o N e acrescento T. Tá bom? Então, todos vão ser desse jeito. Agora que vamos pegar o verbo schlafen, dormir, ele é um verbo irregular. Então, eu tenho aqui, schlafen, né? Vamos conjugar. Ich, presente. Ich schlafe, du schlafst, er schläft. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Tá vendo? Ele é um verbo irregular. Tanto é que na terceira pessoa do singular aqui, ele já entrou com um trema aqui, que não tinha no verbo aqui, mas ele entra na terceira pessoa. Ele é um verbo regular, irregular. Então, para eu passar para o passado, olha só, a primeira pessoa, ele muda completamente. O schlaf virou schliff. Beleza? Então, agora que eu já sei a primeira pessoa, eu só preciso saber a primeira pessoa para fazer o resto. Primeira pessoa do singular é igual à terceira pessoa do singular. Essa é a regra. Da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu simplesmente vou acrescentar ST. Beleza? Já fiz todo o singular. O plural, o que eu faço? Eu pego essa primeira pessoa e acrescento EN. Tanto aqui, schliff virou schlieffen. E o vir e os i são iguais. Schlieffen, schlieffen. Tá? Para passar do vir para o ir, eu simplesmente pego o schlieffen, tiro EN e acrescento T. Isso é regra. Lembra que eu fiz isso em todos?
Olha aqui no Marta também. Ó. Tirei EN, Marten, tirei o EN, ficou Mart, acrescentei, nesse caso aqui, ET, por quê? Porque já termina com T, para não ficar dois T's juntos e não mudar a pronúncia. Tá bom? Então essa é a regrinha do passado. Com verbos regulares, leben, machen, verbos irregulares, como exemplo, kommen e schlafen. Ok? Aqui eu coloquei a tabelinha, só coloquei eles conjugados só no passado, tá? O kommen, que a gente já viu, né? Kam, kamst, kam, kamen, kam. Kamen, vamos ver se segue a regrinha. Ele é irregular, né? Porque aqui a kommen virou kam. Então, primeira pessoa e terceira pessoa iguais. Da primeira para a segunda só acrescento ST. O plural, eu pego a primeira pessoa, acrescento EN. Então, vir e os I são iguais. E do vir para o ir, eu tiro EN e acrescento T. Tá bom? Assim que eu conjugo. Passado. O leben, a gente já viu, ele é um verbo regular. Então, eu peguei o leben, peguei o radical, tirei EN e acrescentei TE. Tá? Então, lebte, a primeira pessoa e na terceira pessoa são iguais. Da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu só acrescento ST. O plural, eu pego a primeira pessoa, acrescento N. Tá? Primeira pessoa aqui, o singular, que é o I, acrescento N, ficou lebten. Então, o vir e os I são iguais. Do vir para o ir, eu simplesmente tiro N e acrescento T, que está aqui. O verbo schlafen, que é o verbo dormir, ele é um verbo irregular e já muda tudo. Schlafen virou schlief. Descobri a primeira pessoa, vamos para o resto. Primeira pessoa e terceira pessoa são iguais. Para passar a primeira pessoa para a segunda, simplesmente acrescento ST. O plural, eu pego a primeira pessoa, acrescento EN, virou schlieffen. Lembrando que a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural são iguais. Para passar do vir para o ir, tiro EN e acrescento T. Beleza? Já vimos isso. Agora alguns exemplos. Die Familie lebte in einer Scheune. Então, a família morava, vivia, né, ou viveu na coisa do passado, um passado simples, em um galpão. Tá bom? Sie bekamen 4 Kinder. Então, sie bekamen 4 Kinder. Tá? Que eles, né, ou elas, tiveram 4 filhos. O verbo bekommen, né, ele é um verbo irregular. Ele vem do, né, tem o kommen e tem o bekommen. Kommen é vir, chegar. O bekommen, eu coloquei aqui, é receber, alcançar, obter, arranjar, conseguir, apanhar. Ou seja, ele é aquele verbo em inglês to get, que você não sabe falar um verbo em inglês, você fala to get, que consegue substituir aquele. Então, bekommen seria um desses verbos aqui. Tá bom? Então, sie bekamen 4 Kinder. Eles tiveram 4 filhos. O outro, arbeitete zuerst als Knecht. Ele trabalhou primeiramente como peão. Tá bom? A próxima, sie wanderten wochenlang durch den Wald. Aqui. Wandern é o verbo andar, caminhar, tá? Então aqui está o passado de wander. Ten. Wochen é semana, tá? Wochen lang. Lang é longo, distante. Então seria wochen lang, durante a semana toda, tá? Uma semana longa. Então eles andaram. O durch é através de, né, a semana toda, através da mata. Aqui é a mata, aqui o mata, a floresta. Então eles andaram durante a semana pela mata.
Próxima, das Kind kam, que é o passado do kommen, aus einer sehr armen Familie. Então, a criança veio de uma muito pobre família. A criança veio de uma família muito pobre. Ok? Então, é preciso atentar à conjugação, pois a terceira pessoa do singular, ao contrário do presente, normalmente possui a mesma terminação que a primeira. Lembram que eu falei para vocês? A primeira pessoa e a terceira geralmente são iguais. Então fica fácil de você matar uma sabendo a outra. A estrutura costuma ser parecida com o presente. É o sujeito, o verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que seria o pronome, né? Pessoal do caso reto. Aí vem o verbo e o objeto. Então, por exemplo, eu queria você. Sujeito, verbo, objeto. Ou verbo, queria, sujeito, eu, objeto, você. Tá ok? Geralmente essa é a estrutura. A conjugação do verbo no passado simples, quando regular, passa basicamente pela adição de um T ao radical. Lembram que eu falei isso para vocês? Mais a terminação dos verbos no presente. Beleza? Apesar desse tempo verbal não aparecer com muita frequência na comunicação oral, isso é importante, gente. Sempre que a gente for conversar, falar alguma coisa no passado, não vai usar o passado simples. Tá? O passado simples geralmente é para escrita. Então isso tem que ficar bem claro, porque nós vamos ver o passado falado, e que é mais fácil do que o passado simples, tá? Mas você não vai usar o passado simples na conversa, vai usar geralmente na parte escrita. Alguns verbos específicos são também usados na fala no tempo passado simples. Os verbos mais relevantes deste caso são os verbos sein, que é ser, estar, e haben, que é o verbo ter. E também os verbos modais. Nós já vimos os verbos modais, que são os verbos anômalos em inglês. Os exemplos abaixo apresentam sentenças que podem ser ouvidas no cotidiano. Então aqui a gente vai ver algumas frases que são usadas com passado simples, tá? E geralmente você pode falar, porque eu falei que não é comum usar os verbos no passado simples na fala. Nesse caso aqui vai poder. Então vamos lá. Ich war gestern Abend mit Freunden im Kino. Ao pé da letra. Eu estava, estive, fui, era, eu estive. Ontem, Abend é a noitinha, né? A traduzinha a noitinha. Eu estive ontem à noite com amigos no cinema. Então, ficou certinho. Eu estive ontem à noite com amigos no cinema. Dieses Konzert war letztes Jahr besser. Então, este concerto foi o último ano, o ano passado, melhor. Para os íntimos, este show foi melhor no ano passado. Wir hatten, aqui é o passado simples, ó. Wir hatten ein kleines Problem in der Firma. Ao pé da letra, nós tivemos um pequeno problema na empresa. Ficou a mesma coisa, nós tivemos um pequeno problema na empresa. Próxima, konnte, passado simples, do verbo anômalo, können. Konnte letzte Woche nicht zur Arbeit gehen. Se eu estou usando um verbo modal, um verbo anômalo, então o verbo principal tem que ir para o final da frase. Lembram disso? Aqui, ó, o verbo gehen, o verbo ir. Ao pé da letra fica, eu pude, semana passada, não para o trabalho ir. Ou seja, eu não, ele, né? Ele não pôde ir para o trabalho na semana passada. Mas como usei um verbo anômalo, um verbo modal, o verbo principal, que é o verbo ir, tem que ser a última palavra da frase, tem que estar no final. Wie lange musstest du warten? Musstest é o verbo müssen, que é o verbo dever, é o verbo modal também, é anômalo. Então, wie lange é igual ao inglês. Como longo. How long tem em inglês, que é quanto tempo.
Em alemão também tem o wie lange, tá? Quanto tempo devia, deveu você, precisou você, teve você que esperar. Então, por quanto tempo você precisou esperar. Beleza? A conjugação dos verbos no passado simples determinará muitas vezes se o verbo é regular ou irregular, como eu expliquei já para vocês. Os verbos irregulares apresentam uma conjugação muitas vezes bem diferente da raiz do verbo. É o exemplo do verbo schlafen, né, que o passado é schliff, o que os caracteriza como sendo irregulares. Já os verbos regulares, né, para a gente lembrar, o verbo, por exemplo, machen, o passado dele é marte, ele só acrescenta o te. Então você já percebe que ele é regular. Entretanto, uma vez que o passado simples é usado praticamente somente na escrita, normalmente na hora do seu emprego é possível consultar algum material. Então é mais difícil você errar, porque geralmente você está escrevendo alguma coisa, vai usar o passado simples, você vai lá, busca alguma consulta em algum livro, alguma coisa, para você não errar. O outro fala do dia a dia, já não tem o que consultar, tem que estar na cabeça. O seu aprendizado é, porém, também relevante, pois facilitará a indicação das formas de muitos verbos e outros tempos verbais. Beleza? Posto isso, vamos aos números. Número. Eu já tinha visto até o 110, né? Está aqui, 110. Aí eu junto tudo, 110. O 11, mesma coisa. Tá? Vou deixar todos separadinhos aqui, só para a gente lembrar onde eles estão. Cadê? Tá. Vamos ver aqui. Então tá aqui. 111, tá? 111, eu vou ler 111. Se dizer para aqui. Cadê ele? 112. 112. Para mim é 112. 113. 113, né? Para mim é 113. 114. 114. E para mim é 114. 115. 115. Que para mim é 115. 116. 116. Que para mim é 116. 117. 117, que para mim é 117. 118. 118, que para mim é 118. 119. 120, 119, que para mim é 119. E 120. 120, que para mim é 120. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de número 12. Até a próxima!